Ok, galera, então agora nós vamos iniciar a nossa aula de produção de texto, tá? Então, nós paramos aqui na página 18, artigo de opinião. Artigo de opinião é um gênero textual escrito que é a semelhança da dissertação argumentativa. Traz a defesa de uma opinião ou tese a respeito de uma questão controversa, em discussão na sociedade, na época da sua produção. Diferentemente da dissertação, o artigo circula em seção específica de jornais e revistas, impressos ou online, e é escrito e assinado por um jornalista, por um colaborador do periódico ou por uma autoridade no tema. De tipologia argumentativa, o artigo de opinião antecipa e refuta opiniões contrárias, fazendo uso de uma variedade de argumentos, baseados em razões e inferências, dados estatísticos, fatos históricos ou científicos, exemplos e etc., para conseguir a adesão do leitor. Quanto ao ponto de vista, pode variar entre a primeira pessoa, mais frequente, e a terceira, mesmo quando o autor não se representa no texto como eu ou nós. O artigo de opinião traz marcas linguísticas de sua visão pessoal. Leia o artigo de opinião a seguir, buscando conhecer as características desse gênero. Responda em seguida as questões de 1 a 7. Opinião. É preciso humanizar a sustentabilidade no Brasil. 24/4/2015, 10 horas e 47 minutos, Leonor Sá Machado. Desgaste e banalização. Infelizmente, cada vez mais esses substantivos nos remetem ao que está sendo feito com a tão necessária sustentabilidade. Governos, empresas e pessoas falam sobre ser sustentável, desenvolvimento sustentável, e é uma série de expressões que derivam do termo original, limitando-o principalmente a ações por vezes simplistas de cunho ambiental. Não se questiona aqui a importância de se investir no meio ambiente, que é vital para a nossa sobrevivência, mas tão importante quanto minimizar os efeitos do aquecimento global, reflorestar áreas desmatadas ou promover o uso consciente da água é enfrentar diversos outros problemas, como o racismo, a busca pela igualdade de gêneros, a violência contra a mulher, os abusos de menores, a homofobia, a fome e demais entraves que estão diante dos olhos da sociedade, embora esta pareça não querer vê-los. Sim, a sustentabilidade também é feita de pessoas, de seres humanos, mas muitas vezes esse viés é deixado de lado. Infelizmente, sempre haverá vozes que soarão como verdadeiros gritos para chamar a atenção de todos para essas questões. E elas podem vir de onde menos se espera. A última entrega do Oscar, por exemplo, foi marcada por discursos de teor político e social, feitos por artistas de quem, talvez, se esperasse apenas um obrigado pela estatueta, e no máximo uma piadinha para descontrair. Um dos destaques foi a fala da atriz Patricia Arquette, que ao receber o Oscar por sua atuação em Boyhood, fez um apelo pela igualdade salarial entre homens e mulheres nos Estados Unidos. Se na maior nação do mundo homens ainda ganham mais que as mulheres, mesmo quando ambos possuem formação e experiências semelhantes, o que se pode esperar da situação feminina em um país em desenvolvimento? Uma pesquisa do PIB, Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma pesquisa do BID,
Banco Interamericano de Desenvolvimento mostra que, no Brasil, profissionais do sexo masculino recebem 30% mais que suas colegas. A diferença é superior à registrada nos demais países latino-americanos, onde a disparidade salarial entre gêneros é de 17%. Outros dados reforçam a urgência de humanizar as ações de sustentabilidade. Um estudo feito pelos institutos Data Popular e Patrícia Galvão revelou que 54% dos brasileiros conhecem mulheres que sofreram algum tipo de violência praticada principalmente dentro de casa. É aí que ocorreram 70% dos casos. Ainda descriminalizada no Brasil, a homofobia resultou em mais de 200 assalariados ao longo de 2014, conforme números e grupos Gay da Bahia, organização que procura suprir a falta de estatísticas oficiais sobre esse tipo de crime no país. Numa sociedade como a brasileira, com obstáculos que ainda precisam ser superados, a contribuição de empresas privadas torna-se a principal fonte para o desenvolvimento de ações sustentáveis que tenham foco no ser humano, objetivando que projetos de responsabilidade social sejam de fato implementados. As possibilidades são diversas e as empresas podem, inclusive, envolver o poder público e outras instituições em verdadeiras pontes para o bem das pessoas e das comunidades. O desafio está lançado. Sem descuidar do meio ambiente, é preciso começar a construir, o quanto antes, o conceito de uma sustentabilidade mais humanizada. Assim, as futuras gerações terão mais facilidade para associá-lo ao conjunto de iniciativas que melhoram a vida das pessoas e, consequentemente, fazem do mundo um lugar melhor para viver. Leonor Sá Machado é presidente do Instituto The Bridge no Brasil e da The Bridge Global em Angola, empresas especializadas na área da responsabilidade social. Machado Leonor Sá, é preciso humanizar a sustentabilidade no Brasil. Disponível em... O que é possível inferir acerca da credibilidade da autoria desse texto? Bom, presidente do Instituto, né? Então, por presidir uma empresa de responsabilidade social, a autora pode ser considerada como autoridade no tema e, portanto, como merecedora de credibilidade do leitor. 2. O artigo de opinião é um gênero em que se defende um posicionamento, uma opinião, a respeito de um tema, visando conseguir a adesão do leitor. Qual é o tema discutido no artigo? Sustentabilidade. Qual é o posicionamento acerca desse tema? A ideia de que é preciso tornar a vida humana sustentável, considerando não apenas a questão ambiental, mas também questões humanas, como o racismo, a busca pela igualdade de gêneros, a violência contra a mulher, os abusos de menores, a homofobia e a fome. Considerando o posicionamento da enunciadora, comente a escolha do título do texto. O título é preciso humanizar a sustentabilidade no Brasil, resume o posicionamento da enunciadora sobre o tema. Há no texto outro posicionamento. Qual é esse outro posicionamento? Trata-se do ponto de vista de quem relaciona a sustentabilidade exclusivamente ao meio ambiente. A quem a enunciadora o atribuiu? A governos, empresas e pessoas em geral. Qual é a opinião pessoal manifestada sobre esse outro posicionamento? A opinião defendida é a de que investir no meio ambiente é vital para a nossa sobrevivência, mas fazer desse investimento a única forma de sustentabilidade é uma atitude limitadora e, por vezes, simplista.
Então, aqui vocês vão ler o texto, tá? Confirmar aí as respostas. Essas vozes aqui vocês vão resumir, pode resumir, tá bom? Aqui tem as respostas, depois vocês mandam para mim. Vocês mandam para mim depois a foto dessa atividade, tá? Valendo 10 pontos. Beijo no coração, tchau!